meus queridos alunos do primeiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. Na aula de hoje nós vamos falar como que foi o realismo lá em Portugal, qual foi o marco do realismo aqui no Brasil. Vamos diferenciar algumas características do romantismo e do realismo. Então, para começar, vamos neste tópico. Quais as diferenças que nós conseguimos assinalar, visualizar entre o romantismo e o realismo? Presta atenção. No realismo, meus amores, nós teremos a razão sendo totalmente tomada na vida desses escritores. Por quê? A razão estará totalmente atrelada ao cientificismo ali da segunda metade do século XIX. Então, por isso, os nossos escritores, os nossos poetas, eles não vão se entregar para esses amores sem medir consequências, sem olhar para si. O realismo, ele terá uma moderação desses sentimentos, ele terá uma moderação em relação a esse próprio sofrimento. Então, por isso o uso da razão. Então, essa é uma grande característica e uma grande diferença entre o realismo e o romantismo. Então, enquanto o realismo é extremamente racional, utiliza muito a razão, o nosso romantismo é totalmente emoção, emotivo. Então, no romantismo, nós vemos ali aqueles poetas sofrendo pelo amor, aqueles poetas que são consumidos pela presença da morte, né? Totalmente diferente, é totalmente o oposto. Então, essa é uma grande diferença. A relação, né, do realismo com a razão e do romantismo com a emoção. Outra característica é que o realismo utiliza da objetividade. O que é a objetividade? É ser direto, ser claro, ser muito específico, né? Diferentemente do romantismo. O romantismo, nós temos a subjetividade. O que é a subjetividade? É essa questão relacionada à existência, ao que eu sinto, à minha dor. Então é subjetivo, dá o quê? Espaço para a interpretação, certo, meus lindos? Então essas são as grandes diferenças. Mas não para por aí. No realismo, como eles estão utilizando, né, muito da razão, e como o realismo está totalmente atrelado à vida, ao dia a dia, à realidade, nós teremos personagens que não serão personagens retilíneos, ou seja, constantes, serão personagens totalmente inconstantes. Nós amamos e detestamos, né? Em poucas páginas o nosso sentimento, né, em relação ao personagem acaba modificando. Por quê? Porque no realismo eles vão mostrar realmente como nós somos, com defeitos, com qualidades, ora acertando, ora errando. É diferente do romantismo, porque no romantismo nós teremos a dualidade, vilões versus mocinhos. Então as obras românticas, elas acabam sempre sendo muito nessa visão bifrontista, ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Ou você é bonzinho ou você é malzinho, como eu expliquei na aula anterior. Certo, meus lindos? Então essas características, né, essas três características que nós falamos de diferenças, né, entre o realismo e o romantismo, tem que estar muito claras ali na cabecinha de vocês. Certo? Então agora nós vamos para outro tópico. Agora nós vamos falar sobre Portugal. Portugal, meus amores, né, teve uma questão muito interessante a respeito do realismo. Por quê? Porque lá em Portugal, especificamente em Coimbra, nós teremos ali a questão Coimbra. O que é a questão Coimbra, né? Que foi chamada, né, como um grande fato, um grande marco, que foi chamada até, né, da luta do realismo versus romantismo. O que aconteceu em Coimbra? Coimbra é uma das universidades mais antigas do mundo e ela está lá em Portugal. Nessa faculdade, né, nessa universidade muito clássica, existiam uns professores que beberam da fonte do romantismo, que beberam e viviam ali totalmente ligados ao romantismo. E aí o que acontece, meus amores? Presta atenção. Esses professores, eles começam a ter alunos com outras concepções. Esses alunos com outras concepções eram concepções
mais ligadas à realidade, eram concepções muito mais ligadas a esse cientificismo. Então existia um embate ideológico muito grande. Por isso que os professores, né, como é o caso, né, do Castilho, acabaram sendo representados pelo romantismo, pelo lado do romantismo. Então esses professores que eram muito mais conservadores, muito mais tradicionais, e professores que beberam da fonte do romantismo, acabaram ficando do lado do bloquinho ali do romantismo. Já os alunos, como é o caso do Quental, acabaram, né, indo para o lado do realismo. Por quê? Porque eram jovens, eram pessoas que tinham a mente ali muito mais aberta para essas mudanças, para essas transformações. Então, por isso que esse embate, né, do realismo versus romantismo ficou muito claro nessa questão de Coimbra, da Universidade de Coimbra, né, lá em Portugal. Então, o Quental era o aluno que representava o realismo e o Castilho era o professor que representava essa ideia, né, muito forte do romantismo. Certo, meus lindos? Isso é para ilustrar essa questão das diferenças entre o realismo e o romantismo. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para o próximo tópico. O próximo tópico vai ser ainda falando em Portugal. Por quê? O realismo português, ele acabou tomando uma grande forma. E essa grande forma fez com que a poesia tivesse ali 3 definições e 3 divisões bem diferentes e bem características. Vocês vão entender. A poesia realista, ela teve, né, um lado totalmente ligado para divulgação. Então nós vemos algumas poesias que estão totalmente atreladas a ideias revolucionárias, às reformas sociais. Então em algumas poesias, em alguns poemas, nós vemos que eles acabam sendo desse bloquinho, sendo desse grupo de divulgação. Divulgação por quê? Para divulgar essas ideias, para divulgar essas ideias de reforma, de mudança, de transformação, certo? Então essa é a primeira poesia que nós vemos ali, né, no realismo. A segunda poesia que nós vemos no realismo português é a poesia cotidiana ou poesia do cotidiano. Eu não preciso nem explicar, né, meus lindos? Poesia do cotidiano é o quê? A poesia do dia a dia, a poesia que vai demonstrar e vai relatar o que acontece diariamente com as pessoas, em fatos corriqueiros, né? Então essa poesia vai falar ali do dia a dia dessas pessoas. E por último, a poesia metafísica. A poesia metafísica, ela vai tentar compreender e falar sobre a questão relacionada ao existencialismo, questões totalmente ligadas à filosofia, tá bom? Então, a poesia portuguesa acaba tendo ali 3 vertentes diferentes, 3 direções, 3 rumos completamente diferentes, que são esses: da divulgação, do cotidiano e da metafísica, certo? Espero que vocês tenham entendido. Em relação a Portugal, nós não podemos deixar de falar do nosso querido e imortal Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, pessoal, ele fez diversas obras realistas e ele é o grande expoente do realismo português, e estou para falar mais, porque ele é o grande expoente do realismo não só português como mundial, né? O mundo inteiro bebe de Eça de Queiroz. Por quê? Porque ele realmente fez obras muito interessantes. A primeira obra foi, né, que eu vou citar aqui, não foi a primeira obra da carreira dele, tá, gente? Mas a primeira obra que eu vou citar aqui é O Crime do Padre Amaro. Esse livro, gente, é genial e vai cutucar a sociedade e a hipocrisia da sociedade. Por quê? Por que é esse crime do Padre Amaro? O padre, meus amores, teve um caso com uma beata. E eles não apenas ficaram juntos, como essa beata engravidou deste padre. Olha só a crítica às igrejas, às pessoas, à hipocrisia, a rígida forma social, né? Então tudo isso acaba sendo exposto, tudo isso acaba sendo mostrado para a sociedade. E a segunda obra que eu trouxe para vocês é o Primo Basílio. Ai, 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 o que falar do Primo Basílio? Uma mulher adúltera, uma mulher que mostra que ela não vai ser aquela mulher
que a sociedade diz que ela deve ser. Ela fez o quê? Ela abandonou o Jorginho, né? Na confiança do Jorginho, quando ela ficou com seu primo, o primo Basílio. Então olha só, ele coloca aqui a grande protagonista dessa história é a Luísa. E a Luísa tinha um casamento muito bacana com o Jorginho. E esse Jorginho acreditava, achava que a Luísa fosse uma mulher, né, super maravilhosa, que jamais iria traí-lo, né? E ela acaba traindo com o primo Basílio. Então essa obra, né, o primo Basílio, também vai falar sobre um tema que é muito recorrente no realismo. Que tema é esse? A traição. Então o livro deste bimestre, gente, Dom Casmurro de Machado de Assis, ele vai permear essa questão relacionada à traição. Será que Capitu traiu Bentinho? Essa mulher com os olhos de ressaca? Será que ela foi capaz de trair o seu marido? Então essa é uma das maiores dúvidas da literatura e que nós não vamos conseguir responder. Nós vamos criar muitas hipóteses, né? Ah, ela traiu, ah, ela não traiu, por causa disso, disso, daquilo. Mas o livro foi tão bem amarrado por Machado de Assis, né, que até hoje existe essa dúvida muito grande que permeia a nossa sociedade e a nossa consciência. Afinal, será que Capitu traiu ou não traiu seu marido? Tá bom? Legal, gente. Agora nós vamos falar sobre o marco do realismo no Brasil. Ai, 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 o marco do realismo no Brasil foi quem, gente? Uma obra do Machadão, do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Presta atenção no título, Memórias Póstumas, ou seja, a pessoa já morreu, Brás Cubas já morreu. E é o morto que vai falar, é o morto que vai relatar o que estava acontecendo nessa sociedade, o que ele viu com seus próprios olhos, o que ele sentiu, né? Então ele vai contar muito a respeito da história, do amor, da paixão que ele sentiu por Marcela. Marcela foi a grande musa, foi a grande paixão que Brás Cubas teve, né? E quem era Marcela? Marcela era uma mulher que tinha seu preço, né? Era uma mulher que tinha seu valor, é assim que ele relata, né? Ele não fala em relação a ela ser uma garota de programa, mas isso fica muito claro, porque ele fala, né, em relação que Marcela tinha seu preço, que Marcela gostava de joias, né? Isso tudo acaba sendo, né, colocado, né, neste livro. Então fica claro, né, que ele se apaixona pela Marcela e o pai, né, vê que essa menina não era uma menina de boa família, de boa índole, pelos julgamentos sociais, né, e acaba afastando Marcela do seu filho e manda o Brás, né, lá o Brás Cubas lá para a Europa. E aí ele vai morar na Europa e quando ele volta para cá, quem que ele vai encontrar, gente? Marcela. Ele encontra a Marcela e aí eles ficam juntos, lógico, né? E são felizes para sempre, correto? Seria correto se fosse no romantismo, mas aqui no realismo não. Essa história não é assim. Ele olha a Marcela e ele vê aquela mulher decadente. Ele vê aquela mulher feia, aquela mulher horrorosa que ela se tornou, aquele lixo humano. Nossa, professora, você falando assim é feio, mas é assim que está sendo relatado. Então ele vê a Marcela como se fosse uma praga social. Nossa, credo, professor, Machado de Assis fez isso, né, com esses vocabulários, assim, mostrando exatamente esse fato? Sim, meus amores! Por quê? Exatamente para mostrar como o ser humano lida com o outro, com o próximo, né? A questão de ter sido uma pessoa importante na vida dele e por conta de uma frustração, ele acaba ali menosprezando, olhando com um olhar de superioridade para a Marcela. Então aí nós vemos uma grande crítica social. Além disso, tem um triângulo amoroso que mais pra frente vocês vão saber e vão conhecer, tá bom? Então hoje, meus amores, nós estamos aqui nessa aula 2 e por isso que nós falamos sobre o realismo em Portugal e o marco aqui no Brasil. E agora eu vou pedir para vocês retornarem para a gente conversar, esclarecer dúvidas e também para que vocês possam ouvir uma música sensacional de uma professora de literatura que colocou várias dessas questões que nós trabalhamos aqui em aula. Então voltem para lá, por favor!